Capítulo 648, Adega do Semideus. Tradução: Kblos do Mal. Revisão: Yonk. Uma intenção de rei condensou o Yanki dos céus e da terra em um corpo d'água. Alguns dos discípulos da seita sagrada do verdadeiro místico sentiram seus pensamentos congelarem, não mostrando sequer qualquer pensamento de revidar. Mesmo Shen Ailin e Jiang Tan se sentiram desconfortáveis. Era difícil imaginar que, diante de tal intenção de rei, Zhao Feng ainda estaria tão calmo. Humano, você está cortejando a morte. Um sentimento vibratório surgiu na dimensão espiritual. Era como um invisível e grandioso poder que parecia apertar o espaço em que Zhao Feng se encontrava. O rosto de Zhao Feng ficou ligeiramente avermelhado e sua respiração pesada, seus ossos começaram a fracamente chiar, enquanto seus joelhos pareciam querer se dobrar, com ele quase se curvando diante do rei. No entanto, Zhao Feng com dificuldade conseguiu se segurar. Em termos de nível existencial, ele estava extremamente próximo de um verdadeiro rei. E sua força física está além do senso comum, devido ao fortalecimento causado pela aura do reino dos sonhos da Era Antiga, essência de sangue do coração de baleia do oceano sem fim e erva de escamas roxas. Além disso, Zhao Feng havia suportado a pressão do reino dos sonhos da Era Antiga muitas vezes, e seu corpo continha uma aura antiga. Mesmo a aura da linhagem de Jiang Fan não era mais capaz de suprimir Zhao Feng. Em um palácio distante, a alma deste garoto já se consolidou a um nível ainda maior que o de um quase-rei. A expressão do rei dos homens peixe tornou-se gradualmente solene. Um mísero soberano do pequeno reino núcleo da origem realmente foi capaz de resistir à sua intenção de rei. O domínio de Zhao Feng no dão da alma também era extremamente forte. Ele havia cultivado a técnica dos 10.000 pensamentos divinos, que ajudou a estabelecer uma base sólida para seu futuro avanço para o reino vazio espiritual. Pai, por favor, não pare o mestre. A princesa sereia chorou, implorando. Devido ao selo sombrio do coração, ela se rendeu de corpo e alma a Zhao Feng. Embora ainda tivesse emoções, seu mestre era maior que tudo. A parte mais aterrorizante sobre o selo sombrio do coração era que, ao subjugar a alma de uma criatura, ela seria completamente escravizada. Que humano sem vergonha! O rei dos homens peixes cerrou os punhos e soltou um rugido trovejante. Como um rei do reino vazio espiritual, quando foi que ele recebera ordens de uma formiga insignificante? Todos abaixo do nível rei são formigas. Esta era uma frase que vem desde os tempos antigos, registrada em livros antigos. Geralmente, aqueles do grande reino núcleo da origem, até mesmo quase rei, não conseguiram resistir à intenção de um rei do reino vazio espiritual. Todos aqueles abaixo do nível rei são formigas. Isso não vale para mim. Zhao Feng zombou e ordenou que a princesa sereia liderasse o caminho. Ouvindo isso, Shen Ailin e companhia ficaram chocados e, ainda sob a pressão asfixiante, eles andaram como zumbis. Este Zhao Feng nem tem uma linhagem da lista das 10.000 raças antigas, mas mesmo assim ele é muito forte. Como isso é possível? Jiang Fan sentiu-se frustrado e deprimido, e sua frustração se tornava cada vez maior. Em particular, por causa da imagem do olho dos céus que aparecia em sua mente. Era como se um deus da Era Antiga olhasse para baixo para todos os seres. Qual também emanava uma aura que fazia até mesmo as linhagens da lista das 10.000 raças antigas estremecerem levemente em desconforto. Humano, se algo de ruim acontecer à minha filha, eu jamais irei te perdoar. O rei dos homens peixes rugiu. Rei dos homens peixes, Zhao Feng disse calmamente. Desde que eu alcance meu objetivo e saia em segurança, irei remover a técnica proibida da alma em sua filha. Mas, se você fizer qualquer movimento estranho, não poderei garantir isso. O sentido divino do rei dos homens peixes varreu o palácio por um longo tempo antes de recuar. A linhagem sanguínea desse pirralho não é nada simples. Até alguém com uma linhagem da lista das 10.000 raças antigas segue sua ordem. O rei dos homens peixes gradualmente se acalmou. Do início ao fim, em frente a um rei, Zhao Feng não entrou em pânico. Era óbvio que esse jovem já veio preparado.
Ele não se atreveu a interrompê-los mais e continuou a observar, com os olhos bem abertos, Zhao Feng e companhia entrarem no Santuário das Sereias. O Santuário das Sereias era uma área proibida para a raça dos homens-peixes. Desde sempre, contanto que as princesas sereia obtivessem a herança do santuário, elas poderiam entrar. Caso não recebessem a herança e tentassem entrar, elas seriam mortas pela intenção do jardim abandonado do semideus. Mesmo reis não seria a exceção. Porque essa intenção era como um deus nesta dimensão, dominando tudo. Parece que há sinais de outros seres humanos próximo ao reino dos homens-peixes. Um especialista homem-peixe relatou. O rosto do rei dos homens-peixes tornou-se sombrio quando seu sentido divino escaneou instantaneamente todo o reino dos homens-peixes. Como esperado, ele viu um grupo de pessoas com auras perversas. Parent Jiuzen, que liderava o caminho, de repente acenou com a mão. Mesmo após a derrota, Jiuzen e seu grupo não desistiram do Lago da Fumaça Roxa, especialmente depois de analisar que o motivo de Zhao Feng dominar o lago provavelmente seja obter tesouros do reino dos homens-peixes. Portanto, Jiuzen reuniu muitos gênios de várias forças, incluindo domadores de bestas e gênios no Dao da Alma. Um desses gênios do Dao da Alma era um Lorde Soberano Senhor. Depois de controlar algumas sereias, ele encontrou vestígios de Zhao Feng e seu grupo, bem como o que estava acontecendo dentro do reino dos homens-peixes. Irmão Marcial Sênior Tu, o que aconteceu? Aquele Zhao Feng está abrindo o caminho para nós. Isso não é ótimo. Todo mundo ficou comovido. Afinal, Zhao Feng estava na frente, enquanto tudo o que faziam era pegavam o bonde andando. O risco foi muito menor. Claro, eles não sabiam que o rei dos homens-peixes já havia saído de isolamento. Afinal, o rei dos homens-peixes usara apenas sua intenção de rei para colidir com Zhao Feng e companhia. Ele não havia aparecido fisicamente. Talvez eu esteja ficando doido. Vamos continuar. Jiuzen assentiu com a cabeça. Um momento atrás, sua linhagem e a alma sentiram uma pontada de pressão, como se alguém o estivesse encarando, mas essa sensação logo desapareceu. Esses gênios não são simples. Os olhos do rei dos homens-peixes brilharam. Da conversa deles, não foi difícil dizer que eles não estavam do mesmo lado de Zhao Feng. Pelo contrário, eles eram inimigos. Rapidamente, um plano se formou em sua mente. Por que não deixar os dois grupos lutarem uns contra os outros no Santuário das Sereias? Ele não estava muito preocupado com a segurança da princesa sereia. Não só Zhao Feng não prejudicaria ela, como também a protegeria, pois essa era sua única moeda de barganha. O rei dos homens-peixes tinha certeza disso. Além disso, a princesa sereia estava acostumada com o Lago da Fumaça Roxa, e seu poder de linhagem de herança lhe deu força suficiente para se defender sozinha. Mesmo que ela estivesse sendo controlada, não era como se ela fosse fraca. Todo mundo, recuem para mais de 10 quilômetros de distância do santuário. O rei dos homens-peixes rapidamente ordenou. Embora ele tivesse visto Jiuzen e companhia, ele se fez de olho cego. No caminho, sob os esforços das bestas domesticadas e dos gênios do Dao da Alma, o grupo de Jiuzen contornou as áreas fortemente vigiadas enquanto se dirigiam silenciosamente para o palácio no fundo do lago. Há menos resistência do que eu pensava. Parece que Zhao Feng está atrasando a maioria dos homens-peixes. Jiuzen e companhia sentiam-se um pouco estranhos. O que era ainda mais incrível foi que o portão do palácio estava aberto. O que aconteceu com o reino dos homens-peixes? Jiuzen e companhia estavam um tanto confusos, mas como eles já estavam ali, eles não recuariam. Aquele Zhao Feng não trouxe seu exército aquático consigo para o palácio. Isso significa que, mesmo que nos encontremos, poderemos revidar. Um grupo de cerca de 10 pessoas entrou no palácio. Vendo isso, o rei dos homens-peixes riu friamente enquanto observava Jiuzen e seu grupo entrar no palácio. Se ele não fizesse vista grossa, como o grupo de Jiuzen poderiam ter chegado aqui tão facilmente? Tem outra pessoa?
Sua força não parece ser ruim. O sentido divino do Rei dos Homens Peixes se estendeu até as bordas do território do Reino dos Homens Peixes e encontrou uma figura. Esse recém-chegado era um jovem caloroso que alcançou o estágio tardio do grande reino núcleo da origem. Parece que Zhao Feng entrou no reino dos homens peixes. O jovem caloroso, com a ajuda da intenção da morte, podia determinar claramente a posição de Zhao Feng. De repente, sua expressão mudou. Intenção de rei? Seus sentidos eram muito mais afiados que os de Tujuzhen. A existência de um rei dentro do reino dos homens peixes deixou o jovem caloroso mais cauteloso. Deve ser o rei dos homens peixes. O jovem caloroso ficou parado e não fez movimentos precipitados. Parecia que a intenção de rei não tinha sinais óbvios de hostilidade para com sua pessoa, apenas estava inspecionando-o. Zhao Feng, eu vou deixar você viver um pouco mais. O jovem caloroso ficou onde estava, esperando. Reino dos Homens Peixes, Palácio do Fundo do Lago. Sob a liderança da Princesa Sereia, Zhao Feng entrou no lendário Santuário das Sereias, qual, inesperadamente, estava vazio. Além de algumas estátuas e grifos decorativos, basicamente não havia mais nada. No entanto, à medida que avançavam, sentiram um leve cheiro de álcool no ar. Miau, miau. O pequeno gato ladrão apareceu no ombro de Zhao Feng e seus olhos apontaram para algo, mirando para frente. Vendo isso, Zhao Feng não pôde deixar de se sentir um pouco expectante. O poderoso olfato do pequeno gato ladrão era ótimo para tesouros, especialmente para bebidas alcoólicas espirituais. Miau! A figura ágil do pequeno gato ladrão saltou e pulou no ombro da Princesa Sereia e cruzou as patas dianteiras, como se estivesse dizendo quem era o chefe. Esse gato. A Princesa Sereia não pôde deixar de lançar um olhar estranho para o pequeno gato ladrão. Miau, miau. O pequeno gato ladrão acenou com as patas e apontou para baixo com um miado alto. Você realmente sabe que há uma adega mais abaixo? A Princesa Sereia ficou bastante surpresa, enquanto Shen Eilin e companhia deram ao pequeno gato ladrão mais alguns olhares. Como esperado, a Princesa Sereia levou o grupo para um porão no santuário. Realmente, o olho espiritual de Deus de Zhao Feng havia inspecionado o primeiro piso do santuário e confirmado que não havia muita coisa, com itens relacionados à herança dos homens peixes, inúteis para os humanos. Ao entrar no porão, o rico cheiro de álcool era extremamente fascinante, com alguns dos discípulos do grupo sentindo suas cabeças girarem. Olhando de perto, Zhao Feng viu que esta adega subterrânea era ainda maior que o primeiro andar do santuário, com uma grande fonte bem no meio do porão. A fonte se estendia por uns 60 metros e, no meio dela, havia uma deslumbrante e realista escultura de cristal de uma bela sereia. Havia centenas de buracos na escultura da sereia, qual jorrava algum líquido. Todos perceberam que a escultura da sereia parecia um pouco semelhante à Princesa Sereia, e Zhao Feng não pôde deixar de começar a refletir sobre isso. A estrutura da fonte também era muito especial, com tubos cristalinos percorrendo por todos os cantos da adega subterrânea. Por todos os cantos da adega, havia inúmeros e diferentes tipos de taças e jarros. Alguns eram feitos de bronze, outros de bambus, porcelana, vidro e assim por diante. Essas taças e jarros tinham todos 70% de vinho espiritual dentro, quais eram refeitos e renovados de tempos em tempos para manter-se frescos ou com sua própria singularidade. Claro, todas essas taças e jarros estavam lacradas em adegas de cristal. Toda a adega subterrânea, com a fonte como núcleo, produz vinhos de forma automática e contínua. As pessoas da seita sagrada do verdadeiro místico não puderam deixar de ficar sem palavras. Todo o porão subterrâneo era uma entidade autônoma que, com a fonte como núcleo, criava nada menos que uma centena de vários tipos raros de bebidas alcoólicas. Esta é a adega privada do semideus. Zhao Feng respirou fundo e suprimiu a excitação em seu coração.